Deixa eu gravar, graças a Deus, glórias a Deus. Amém? Irmãos, veja bem, nós hoje trabalhamos a libertação, né, irmãos? E muitas pessoas, como eu já falei, muitas vezes ela parece que não sabe, né? Muitas vezes, qual é o propósito, né, da libertação na sua vida. Tem muitas pessoas que acham que talvez o propósito da libertação seja ela se livrar de alguém, né? Seja ela, de certa forma, às vezes, até se for preciso acontecer algo na sua vida para que ela possa, vamos falar assim, de certa forma, se libertar. Mas muitas vezes ela não sabe o real processo da libertação, né? Muitas vezes ela até esquece que a verdadeira liberdade, ela tem, vamos falar assim, um propósito, e ela tem uma direção, ela tem um caminho. Amém? O título da nossa mensagem hoje é o caminho para a liberdade em Cristo, né? Caminho para a liberdade em Cristo. Por que em Cristo, apóstolo? Porque Cristo, irmãos, é o nosso Salvador, né? Nós precisamos entender que a verdadeira liberdade, ou a verdadeira libertação, ela só existe em Cristo, né? Você pode ter o que você quiser, você pode ter dinheiro, você pode ter títulos, você pode ter, vamos falar assim, diplomas, você pode ter o que você quiser, mas a gente sabe que a verdadeira libertação, ela só existe em quem, irmãos? Só existe em Cristo, né? E quando eu estava preparando essa mensagem, irmãos, eu estava me lembrando até mesmo de nós, né? Do nosso país, né? Do que nós estamos vivenciando, né? Eu acredito que você é uma pessoa que atenta para isso, né? Para o que está acontecendo pelo mundo afora, e você talvez venha ser entender o que eu estou querendo falar, né? Nós não estamos passando, se formos ver, por momentos, irmãos, que nós podemos dizer assim, mar de rosas. Podemos dizer isso? Nós estamos passando momentos difíceis, sim ou não? Mas isso, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei disso. Muitas pessoas hoje até mesmo caem na chamada depressão, né, ansiedade. Por quê? Porque muitas delas não entendem verdadeiramente. Não entendem verdadeiramente o processo, né, do que é a libertação. Por isso eu coloquei esse título aqui: o caminho para a liberdade em Cristo. Por quê, irmãos? A liberdade, ela deve ser um anseio maior na vida cristã, do ser humano, né? Todos nós, independentes de credos religiosos, independente de qualquer outra coisa, deveríamos carregar isso como mola mestra da nossa vida. Todos nós, independentes de quem sejamos, deveríamos carregar isso dentro de nós, né? Esse propósito de sermos o quê? Livres. Você veja que todo o nosso mundo, toda a nossa vida, que a gente pode compreender, você vê que a liberdade ou a libertação, ela está presente. Sim ou não? Ela está presente. Por exemplo, domingo, nós fizemos um ato de libertação. Um ato de libertação, né? Onde até pessoas
chegaram a mandar mensagem para mim, disseram: apóstolo, gostei muito, né, do culto, pois naquele momento eu pude sentir que eu tinha condições de chegar a certo lugar, de chegar a certa situação. Por quê? Porque eu pude perceber o quanto é importante a gente trazer isso em nós, a gente trazer isso dentro de nós, né? Essa ferramenta que chama-se liberdade ou libertação. Por quê, irmãos? Porque isso partiu até propriamente do nosso Deus, partiu propriamente do nosso Deus, né? Partiu verdadeiramente do nosso Deus, da sua infinita sabedoria e do seu infinito amor por cada um de nós, né? Quando ele pensou em liberdade, veja o cuidado de Deus, quando ele pensou em trazer a libertação ou trazer a liberdade para nós. Você imagina, Deus usou de uma sabedoria infinita, Deus usou de um amor infinito, quando ele pensou em liberdade. Você imagina Deus pensando, né, que hoje você, eu, nós, que nós não, ele nem sabe o que Deus faz, nós nem sabemos quem é ele já pensava, ele já estava imaginando, ele já estava preparando para que hoje eu e você nós estivermos aqui com esse espírito de sermos o quê? De sermos livres, de sermos libertos, só que não muitas vezes no modo que a gente pensa, mas em Cristo Jesus, amém, irmãos? Amém. E como nós podemos nos livrar, apóstolo, em Cristo? Como nós podemos nos livrar em Cristo? Como nós podemos fazer isso, irmão? Primeiramente, reconhecendo a prisão em que você se encontra. Você reconhecendo a prisão em que você se encontra. Quando você reconhece, quando você sabe, é uma coisa que eu lembro sempre. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim. Quando eu cheguei na igreja, foi um dos primeiros ensinamentos que pessoas procuraram fazer. Elas sabiam que eu tinha vindo de uma vida a qual era atormentada, porque todo mundo sabe que quem vem daquele lado é atormentado, sim ou não? Então, todo mundo sabia, aquelas pessoas da igreja, obreiros, e naquela época não é como hoje, que muitas vezes alguém sabe qual é o seu problema, atira pedra, né? Aponta o dedo. Na minha época, né? E hoje muitas vezes eu paro para pensar sobre isso, pessoas verdadeiramente ansiavam, desejavam ver uma pessoa liberta. Pessoas sentiam vontade, até hoje. Quando eu vejo a necessidade de uma pessoa ser liberta, me dói na cara, me dói nos ossos. Quando eu não consigo ajudar, quando eu não consigo fazer, não é com tapinha nas costas, não, mas me aproximar daquela pessoa para mostrar para ela a sabedoria e o verdadeiro amor de quem? De Deus na sua vida. Para aquele sofrimento, para aquela situação. E eu me esqueço, eu fico doente. Por quê, irmãos? Porque eu sei que é ela que precisa o quê? Ela que precisa entender, sim ou não? É ela que precisa perceber. Para depois ela fazer o quê? Para depois ela clamar ajuda. Tem gente que faz ao contrário. Primeiramente ela quer clamar ajuda, e quando ela vem saber aonde é a prisão em que ela está, o diabo consegue tirar. Você já percebeu isso? Não sei se você já percebeu isso. Vou dar um exemplo para você. Quando você clama a Deus,
você começar a perceber, aí o diabo vai lá e começa o quê? Começa a intensificar, começa a fazer reviravolta. O que acontece? Quando você não está preparada, você faz o quê? Você retrocede. Você já percebeu isso? Por quê? Porque você pegou ao contrário, que é o nosso mal. Nós queremos sempre colocar o carro na frente dos bois. A gente sempre está querendo isso. A gente sempre quer o imediatismo. Já perceberam? Aí, por querer esse imediatismo, você não entende que o processo de Deus ele é diferente. O agir de Deus ele é diferente. Não é como eu quero, não é como eu penso. Deus, ele conta com quem? Com você. Eu vou te dar um exemplo. Jesus, ele diz o quê? Eis que estou à porta aí. Jesus não diz assim, não, vou entrar pelo fundo, vou entrar pela janela. É assim que ele fala? Não, ele diz que vai o quê? Bater. Esperando uma atitude sua, uma atitude minha. Então, ou seja, Deus, ele também espera essa atitude, que você o quê? Que você sinta, que você perceba. Como eu fui conversar com o pastor, na época, eu disse, pastor, estou passando isso, expliquei para ele, falei para ele, e eu disse para ele, eu não vejo saída, eu não vejo, sabe, o caminho para seguir. Ele disse, simplesmente, sabe por quê? Porque você só vai ver o caminho quando você enxergar onde você está pisando. Aonde você está pisando? Quando você conseguir ver aonde você está pisando, aí você vai ver o caminho. Mas não é o caminho como você pensa. O caminho é de Jesus. Porque quando você vê o caminho, o local que você está, a dimensão daquele local, você vai ver. Você vai se importar com o verdadeiro homem ou mulher de Deus. Você vai clamar a Deus. E como eu faço isso, apóstolo? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 23. Romanos, capítulo 23. Romanos, capítulo 23. Aliás, Romanos, capítulo 3. Perdão. Não é 23, 23 é o versículo. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém, igreja? Ou seja, esse versículo nos lembra, irmãos, de que ele nos mostra o que? A nossa condição. Por isso que nós devemos entender que para a gente se libertar não está condicionada a nossa força, a nossa condição, né? Como muitos acham que se for muito dinheiro dá para ser livre, se tiver um diploma, se tiver isso, tiver aquilo, dá para ser livre, né? Ou aquilo outro. E muitos se frustram, porque muitas às vezes tem um diploma na parede, mas ele não consegue fazer nada. Muitos aí fora têm dinheiro, mas não conseguem ir para lugar nenhum. Por quê? Porque tudo está fundamentado aqui. Primeiro, a gente precisa reconhecer a nossa prisão. Como o Senhor fala lá no livro de 1 João: todo aquele que diz que não tem mentira, mentiroso é. Todo aquele que diz que não tem pecado, está mentindo. Ou seja, ele está tentando encobrir algo, igreja, que existe. E que muitas vezes nós crentes não abrimos o nosso entendimento para isso. Não é feio você compreender
entender aonde você está. Hoje eu tenho falha, como eu falei para o meu pastor. Meu pastor, hoje eu sei onde é. Eu sei qual é a minha falha. Eu sei qual é hoje a minha prisão. Eu sei qual é, e eu sei que isso me destitui da glória de quem? Da glória de Deus. Muitas vezes você sabe qual é a sua prisão, você é uma pessoa indecisa, você é uma pessoa que não toma posição, você é uma pessoa que está cada dia mais se dilacerando, está morrendo, não toma atitude, está vendo a coisa errada, mas você, isso tudo, querido, que está fora da palavra de Deus e que você está se detendo a ela, como fala Salmos 1, sentando-se à roda dos escarnecedores, que você está aceitando, isso tudo está te deixando de fora, está fazendo com que você cada vez mais, ao invés de estar naquilo que Deus programou para a sua vida, você está se distanciando. Tem muitas pessoas dentro da igreja, muitas mesmo. Aí, mas eu tenho tentado. Não é questão de tentar, o inferno está cheio. Se você perguntar para aquelas pessoas que estavam lá, se você for lá, você perguntar, pessoas vão dizer assim, mas eu tentei, mas não é tentar, é reconhecer. Deus não falou em tentar, Deus falou em reconhecer. Você tem que saber que a nossa condição, primeiramente, antes de nos colocar em Cristo, a nossa condição ela é deplorável. A nossa condição, ela é a pior possível que você possa imaginar. Você pode ser bonitinho, bonitinha, sabe, engraçadinho, mas essa condição não muda. Essa condição, ela só muda onde? Essa condição, ela só muda onde, pastor? Quando nós compreendemos, e como está escrito lá em Salmo 34:17, quando nós, justos, clamamos ao Senhor, quando nós formos verdadeiramente instrumentos, igreja, de justiça, porque também não adianta só você saber, né? Não adianta só você saber. Eu sei, doutor, eu sei que eu já fui no médico, o médico disse que eu estou com isso, eu estou com aquilo. Sim. E agora? Você aceita e fica dependente de quê? Não que você não possa tomar, fica dependente de remédio a vida toda. Tem pessoas que ela é um verdadeiro ambulatório. Qualquer coisa ela já corre para onde? Ela já pensa logo no remédio, mas ela não pensa em fazer um ato de fé, ela não pensa em se colocar dentro de Deus, ela não pensa, não é que ela não vá, ela precisa ir. Todos nós precisamos, necessitamos. Mas eu estou falando em fato dela reconhecer. Ela reconhece que está dando, e ao invés de procurar saídas, procurar alternativas, o que ela faz? Ela se aprisiona cada vez. Eu vou dar um exemplo de mim hoje. Eu que gosto muito de médico, quando eu sinto alguma coisa no meu corpo, eu já procuro logo uma saída. Eu já procuro logo uma alternativa. É uma erva, são chás, são muitas vezes começar a mudar a minha alimentação, porque eu sei que se eu continuar, a minha condição, ela é o que, igreja? Ela é frágil, sim ou não? Isso aqui não vale nada. A minha condição, a nossa condição é frágil. Aí você imagina, eu sei, eu tenho conhecimento, eu tenho entendimento, mas aí eu continuo comendo, fazendo e acontecendo, sem sequer fazer coisa alguma, sem sequer fazer nada, procurar alternativa nenhuma. Aí eu espero até chegar ao final, para o final você correr para o médico, se der tempo, se não, babau, já foi. A mesma coisa, irmãos, é com a vida financeira, é com a vida espiritual, é com tudo. Tem pessoas que ela recebe
processamento, que a sua vida não está bem, mas vê se ela prostra o joelho, aí depois ela diz, mas não deu tempo, mas não deu tempo, sabe, é tanta coisa, não, é porque você não entendeu ainda, você não reconheceu a prisão em que você está no posto de estar, porque o diabo está ao teu redor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa. Você muitas vezes não quer admitir. Tem muito crente, irmãos, que é orgulhoso, e a Bíblia não está atrás do Senhor Deus, não está atrás de crente orgulhoso. O Senhor Deus está atrás de quê, irmãos? De crentes humildes. São dos humildes o reino de Deus, sim ou não? São dos humildes, ele está atrás daquele que é humilde, ele está atrás daquele que reconhece, não, eu estou nessa situação, porque eu ainda não me coloquei, porque eu não fiz isso, porque eu ainda não me mexi, porque eu ainda não obedeci, porque aí sim, você reconheceu, agora você pede ajuda a quem? A Deus. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu vou lembrar um fato para você de Ezequiel. Ezequiel foi um fato desse. Quando ele recebeu a notícia para colocar sua casa em ordem, que ele ia morrer, o que ele fez? Se virou para a parede e orou a quem? A Deus. Senhor, eu sei que eu sou frágil, eu sei que eu sou isso, mas eu tenho te buscado, Senhor. Eu tenho te buscado, eu tenho me colocado dentro do Senhor. O Senhor lembra? O Senhor lembra? Lê lá Ezequiel 37, ou Ezequiel, Isaías 37, você vai ver lá. Ele se colocou diante de Deus e ele reconheceu: Senhor, eu sou um pecador, mas o Senhor lembra que eu me coloquei a me redimir? Eu me coloquei a me redimir, Senhor. Olha, eu procurei fazer. E a Bíblia diz que o Senhor mandou o profeta voltar e dizer para ele: olha, porque você for comigo, eu vou te acrescentar mais 15 anos de vida. Senhor, vou te acrescentar mais 15 anos. E assim somos nós, irmão. Não adianta orar desesperado, não adianta, sabe, ficar afligido ou fazer papel de coitadinho. O Senhor olha para você e diz para ele: eu não te fiz esse coitadinho, eu te fiz mais que vencedor. Se levanta, para disso, reconhece o teu orgulho, reconhece a tua falta de entendimento, e depois você vê. E eu estou me lembrando agora de um versículo que o Senhor diz: lembra-me, e entremos juntos em juízo. Ou seja, como se o Senhor estivesse dizendo: fala para mim qual é a tua situação. Qual é a tua situação? Aí nós vamos começar a trabalhar juntos. Aí nós vamos começar a trabalhar. Por quê, igreja? Porque o segundo tópico, né? Muitas vezes nós esquecemos do poder da cruz. Muitas vezes nós esquecemos do poder da cruz. Como assim, apóstolo? Da verdadeira cruz, da verdadeira libertação. A cruz, ela é o símbolo da verdadeira libertação. Muitas vezes nós esquecemos. Quando Jesus ele diz o que, igreja? Para nós pegarmos a nossa cruz e seguirmos, a Ele. Isso é como se ele estivesse dizendo: reconheça aonde está a sua liberdade. Aonde está a sua liberdade? Minha liberdade passada, se eu pudesse mudar desse país, se eu pudesse sair desse estado, eu ia mudar bem muita gente que quebra cara. Por quê? Porque ela não reconhece aonde está a sua libertação. Tem tanta gente aqui em Aracaju que está ganhando dinheiro, sim ou não? Tem tanta gente que está vivendo, tanta gente que está fazendo tudo que desejaria fazer na sua vida, sim ou não? E por que você não pode? E por que eu não posso? Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes não foi questão de ser crente, não foi questão de religiosidade, foi questão de inteligência, de sabedoria. E aquela pessoa percebeu aonde estava, aonde era a sua prisão.
poder que estava onde? Unicamente quem? Nela. Nela, não era no Estado, não é no Estado. Ah, mas o Estado é pequenino, não importa. Ah, mas não tem trabalho, não importa. Tem tanta gente aí que tem recebido sabedoria e tem ganhado, e tem conquistado, e tem conseguido chegar. Por que você não chega? Porque muitas vezes você não reconhece, principalmente nós, não reconhecemos o poder da cruz de Cristo, né? Que não vem pelos nossos próprios esforços, mas vem através do sacrifício de Jesus. Tem tanta gente que percebe, irmãos, a vida dos outros, mas ela não para olhar para Jesus. Ela não para refletir um pouquinho, nem sequer a primeira esquina que Jesus virou para a cruz. Ela não sabe. Ela não sabe 10 passos que Jesus deu com aquela cruz nas costas. Mas ela sabe a vida de todo mundo do bairro. Ela sabe a vida de todo mundo. Ela sabe, irmão, tudo. De novela, de notícia. Quem está correndo e morreu não sei quem, fez não sei o quê, hoje não sei o quê. Mas pergunta de Jesus. Ela não sabe. Ela não sabe como pessoas hoje não estão totalmente desligadas da igreja. Os crentes querem libertação hoje no meio do bafafá, no meio do êxtase, sem nem sequer verdadeiramente sentir a verdadeira verdade do sacrifício de quem? De Jesus. Mas ela acha que é fazendo, que é acontecendo, que é isso, que não deu certo aqui, eu vou para ali, pego um pouquinho dali, daqui eu vou para ali, pego mais um pouquinho, e depois eu saio daqui, vou mais, viajo. Como eu já falei aqui uma certa vez, um grande exemplo que eu tive. Bem lá atrás, no começo dessas coisas todas aí, no começo dessas coisas de televisão, de marketing de televisão, eu ainda estava lá em São Paulo ainda, uma pessoa viajou, sabe, de São Paulo para, acho que parece que para o Rio de Janeiro, porque foi atrás de certa situação. E aí depois ela voltou triste. Não, foi aqui, eu já estava aqui. Ela viajou para São Paulo. E depois ela voltou, eu estava até num outro ministério, ela voltou triste. Quando eu tive uma oportunidade, eu falei para ela, sabe por quê? Porque a senhora acha que o sacrifício, ele está no homem. Ele está no homem. Porque existe um mais santo, existe uma mais santa, porque existe um mais profeta, menos profeta, porque existe isso, existe aquilo. Não. Você tem que ver o verdadeiro sacrifício em Jesus. Você tem que começar a abrir a tua mente, começar a entender que a tua libertação, ela está em Jesus. Quem é Jesus? É a palavra de Deus, é você se atentar para a palavra, é você procurar obedecer a palavra, é você procurar sentir prazer na palavra de Deus, é você procurar cada dia mais se inteirar com Jesus. Isso é sacrifício em Jesus. Isso é sacrifício em Jesus, porque se Jesus estivesse aqui, se Jesus viesse aqui em carne e osso, eu tenho certeza, muitos seriam aqueles que estariam querendo seguir a Ele. E eu tenho certeza que Ele falaria a mesma coisa que Ele falou para um: não me procure pela comida que você merece, me procure porque você reconhece quem eu sou. Não me procure porque você está sentindo. Não, isso não é querer libertação. Isso não é querer libertação. Pode dar qualquer outro nome, mas isso não é querer libertação. Jesus mesmo disse para aquele homem que foi procurar Ele, querendo despertar. Só digo uma coisa para você: não me procure pela comida que você merece, não. Me procure porque você me reconhece a quem eu sou. A quem eu sou, e aquele homem olhou para Ele. Então, muitas vezes, a gente precisa entender isso, como a palavra do Senhor lá no livro de Gálatas, capítulo 5. Se você trouxe a sua Bíblia, abra lá, Gálatas, capítulo 5.
Versículo 1 ela diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Ou seja, quem procura a verdadeira liberdade e a encontra, jamais ela volta. Jamais ela volta. Quem verdadeiramente encontrou a liberdade, a verdadeira liberdade, e aí eu toco naquele versículo, todo mundo sabe, né? Foi até jargão, mas jargões aí: conhecereis a verdade vos libertará. Quem verdadeiramente se liberta, encontra a verdadeira libertação, que é Jesus, ela não volta mais. Ela não volta mais para ser escrava. Ela não aceita mais. Ela não aceita mais. Não é que não vai acontecer, preste atenção. Não é que não vai acontecer, mas acontecendo, porque o diabo, a gente sabe que ele não se dá por vencido. Não é que não vai acontecer, mas se acontecer, que é o que você muitas vezes chama e às vezes não sabe, e é a provação, que muitas vezes você não sabe, fala, mas às vezes não sabe, ou não quer entender. Mas se ele vier, você não vai mais aceitar. E qual é aquela pessoa que hoje se vê livre, entende que ela quer novamente? Não quer, não é por medo. Como uma pessoa veio perguntar para mim: mas o senhor não tem medo? Não, se eu tiver em Jesus, se eu estiver obedecendo o Senhor, não, porque hoje eu sei o que é ser livre, o que é ser liberto. Tem uma diferença muito grande. Tem uma diferença muito grande do que é você ser livre, liberto, do que é você ser escravo. Tem uma diferença muito grande. Quer dizer que não acontece. Só que hoje eu não caio. Só que hoje eu não caio mais. Só que hoje eu não caio mais. Eu vou te dar um exemplo de Jacó. Jacó, quando ele saiu da prisão, quando Jacó saiu da prisão, que Jacó começou a receber do rei toda a autoridade. Quando Jacó começou a receber toda a autoridade do rei, o rei lhe deu tudo que ele pudesse. O rei só tratava de quê? De ter a comida na mesa para ele comer. Então o diabo usou para provar José. O diabo usou a mulher do rei, quando ela quis aliciar José. O que foi que José fez? José correu. Sim ou não? Correu. Ele correu. Ele não ficou. Mas ele não era homem? Era. Eu acredito que sim. Eu acredito que ele era homem. Mas ele sabia, irmãos, o preço do que era ser o quê? Do que era ser livre, do que era ser liberto. Ele tinha experimentado lá embaixo, da masmorra do rei. Ele tinha experimentado lá da prisão. Ele tinha visto, irmão, quanto é sofrido, aquele lugar podre, aquele lugar fedido, aquele lugar que só comia o resto, muitas vezes talvez até as comidas azedas, podres. Ele sabia. Então, no momento que ele experimentou a liberdade e recebeu a autoridade do rei, recebeu tudo, ia ser aquela mulher, que eu acredito também que era uma mulher muito linda, bonita. Ele ia aceitar, sabendo ele do propósito de Deus, sabendo ele da liberdade que ele tinha no Senhor, porque o Senhor o havia mostrado a ele em sonho. Eu pergunto para você: você acredita no propósito de Deus para a sua vida? Você crê? Já se passaram tantos anos. E daí? E daí? Pode passar quanto tempo for, mas se você crê,
Você vai continuar insistindo, você vai continuar acreditando, você vai continuar crendo e você vai continuar cada dia mais perseverando, como que diz aqui no livro de Gálatas: permanecei, não se submetais mais de novo a um jugo de escravidão. Não, pode acontecer o que acontecer, não quer dizer que não vai acontecer, quer dizer porque você aceitou Jesus, você não pode ficar resfriado, mas eu tenho certeza que você não vai ficar mais trazendo ele toda a vida à tona na sua vida. Na primeira oportunidade que você tiver, você vai procurar sim, você vai procurar o quê? Você vai procurar se cuidar, você vai procurar levantar a tua imunidade, você vai procurar o quê? Cada vez mais se cuidar, sim ou não? Vai ou não vai? Seja o que for, seja qual for na sua vida, meu irmão, se você não fizer, eu digo para você, você é filho de quê? Você é aquele masoquista, gosta de apanhar, gosta de sofrer, gosta de estar tomando pancada, mas sabe, é o ator, para Deus não tem sentimento não. A gente percebe isso em Jesus. Pergunta se Deus, ele ficou com um sentimentozinho por Jesus. Talvez se ele tivesse ficado com um sentimentozinho por Jesus, Jesus estava até hoje lá. E você estava onde? Eu estava onde? Nós estávamos aonde? Aprisionados ainda. Estávamos ainda aprisionados. Mas Deus não mostrou sentimento. Deus mostrou, irmão, fé, caráter, certeza. Se eu mandar o meu filho, meu povo vai ser livre, vai ser liberto desse demônio, dos pecados. Eles vão ser perdoados. Todos aqueles que acreditarem nele vão ser perdoados. Vai logo, Jesus, vai lá, desce lá, vai. Ele não ficou adulando Jesus. Vai lá, meu filho, olha, eu sinto muito porque você precisa ir. Eu sinto muito. Você consegue entender o que eu estou falando? Muitas atitudes que você precisa tomar na sua vida. Muitas posições que você precisa tomar na sua vida, e o sentimento fica ali perto e você sofrendo. E você sofre daqui, você sofre dali, você se arrebenta daqui, você é aprisionado daqui, você é aprisionado dali, e nunca aprende. Mas sabe, um dia você pode, talvez não esteja nem mais aqui, você é palmo de chão abaixo. Vai esperar para isso? Sabendo que Deus tem promessas para a sua vida, sabendo que Deus te libertou, que você tem a proposta da liberdade na sua vida, e você fica ali, ali amarrado. Mas sabe, eu não posso. Mas sabe, se eu for, o que vai acontecer? Mano, todo mundo se cuida. Eu disse isso para minha mãe direto. Eu disse: minha mãe, a senhora fica com questãozinha de sentimento, eu quero ver quando a senhora morrer, o que vai acontecer? Todo mundo vai tomar conta, até eu vou tomar o meu rumo. Olha só. Graças a Deus eu saí antes, né? Mas tiveram muitos que, depois que a morte, ninguém morreu. Está todo mundo saudável, está todo mundo aí bom. Todo mundo uma maravilha. Tem uns que até melhoraram, até mudaram. Por quê, irmãos? Por causa do sentimento, fica aprisionado, fica amarrado, deixa de viver a sua vida, deixa de desfrutar daquilo que Deus deu para a sua vida. Muitos estão com a sua vida amarrada, perdida, e depois fica chorando, olhando para trás. Mas eu tinha isso, mas eu tinha aquilo. Você não devia nem falar. Você não devia nem falar. Como às vezes tem uns que falam, eu fico olhando. É uma pessoa que uma vez veio falar, mas é porque antes, sabe, eu tinha isso, eu tinha. Você não devia nem falar. Porque você deveria hoje ter, era mais. Sim ou não? Sim ou não? Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Você deveria ter a mais. Você deveria ter a mais. Duplicado 100 vezes mais. Ter para emprestar e não pedir emprestado. Você deveria ter muito mais. Mas não tem porquê. Sabe por quê? Porque você não olhou o tamanho da tua prisão. Você não atentou para a tua prisão e ela te aprisionou de novo. Jesus te libertou, mas você não quer reconhecer, porque é orgulhoso ou por causa do sentimento. O sentimento te segura, o sentimento te aprisiona.
como ele diz aqui para nós, não se coloquem mais debaixo do jugo de servidão. Mais o que, igreja? Mais livre. Esse é o propósito que eu quero passar para vocês quando você tomar essa água. Faça um propósito com Deus na sua vida, de mudar a sua vida, de viver realmente uma vida de quê? Uma vida em Cristo. Uma vida em Cristo, uma vida, sabe, proposta à salvação, não à derrota. Tem pessoas que elas só vivem para a derrota. Tem pessoas que elas só vivem para a derrota. Sabe, igual aquele desenhozinho que, quando eu era criança, eu gostava de assistir bastante. Aquele bichinho de, ó vida, ó tristeza, ó vida, ó tristeza. Tem gente que é só assim. Só assim. Não, eu tenho que aprender a viver uma nova vida. Que vida é essa, apóstolo? Quem trouxe a sua Bíblia lá em Filipenses? Filipenses capítulo 4, para a gente já orar, né? Está muito sono aí, não? Muito sono. Olha para essa pessoa que está dormindo. Eu sei que está calor, né? Calor traz um soninho. Eu vou já colocar Davi para gritar, que aí vocês acordam. Davi começa a gritar forte, né? Aí vocês acordam. Davi deu uns gritos de glória aí, de aleluia, vocês acordam. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz assim, irmãos, olha: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que vida é essa que eu preciso viver? Colocar o meu coração no Senhor. Sabe, você precisa entender que cada vez mais a gente precisa se empenhar por Jesus. É a única vida hoje que nos resta. É a única. É a única vida hoje que nos resta. Como eu comecei falando, se você sabe, você está vendo o caos que o mundo afora está. Você sabe disso. E você talvez já seja vítima disso na sua casa, na sua família, na sua própria vida. O quanto esse mundo tem te aprisionado e tem te impedido de viver as alegrias da vida. As alegrias da vida só você sabe quando você vai dormir, só você sabe quando você está sozinho, só você sabe o que passa na tua cabeça, só você sabe. Que se ela não tiver em Jesus, se você não tiver firmado na palavra de Deus, você comete besteira, você entrega a tua alma para o diabo, brincando, sim ou não? Você entrega, brincando, você entrega a tua alma para o diabo, brincando, você diz, toma, e ele, eu estou aqui é para isso, e pega, enche a tua vida de maldição, enche a tua vida de desgraça, enche a tua vida, te acomete de um mal, te acomete de uma situação que você está lá, nada, irmão. Nada. Amém? Em nome de quem? De Jesus. Glória a Deus. Então, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, nós vamos orar, tomar uma posição na sua vida. Amém? Você que está em casa nesse momento, faça a sua oração ao Senhor. Nós vamos desligar a rede social, mas aqui na igreja nós não vamos desligar, vamos intensificar. E você que tem casa, as redes sociais desligarem, toque seu joelho e nesse momento ore ao Senhor. Nesse momento coloca-se diante de quem? Do Senhor, que não esteja nem aí. Eu estou doente, eu estou com problema tal, eu estou com situação. Desliga-se de tudo isso e coloca na mão de quem? O Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele o que, igreja? Vai satisfazer o desejo do teu coração. Mas enquanto você estiver lá com o sentimento, será que eu dou? Será que eu não dou? Mas primeiro eu tenho que ir no médico, mas primeiro eu tenho que ir no advogado, mas primeiro eu tenho que pensar, mas coitadinho não, coitadinho é o diabo, irmão. Todos nós temos o direito de ser livre. Muitas vezes você está sendo onivente e você está se aprisionando e também está aprisionando quem? Os outros. Eu sempre falo a Deus, Senhor, nunca me deixa ser um instrumento para aprisionar ninguém.
Nunca. Quer ir, vai. Quer ficar, fica. Quer voar, voa. Quer pular, pula. Faz o que você precisar. Desde quando você esteja o quê? Certo. Convido para lá na frente, que aí eu me entristeço. Porque eu sei que se você não estiver fazendo em Jesus, lá na frente, você vai quebrar a cara. E depois vai o quê? Vai voltar com o filho pródigo. Você conhece a história do filho pródigo? Que foi que ele chegou com o pai e falou: pai, eu quero a minha herança. O pai ainda tentou, mas ele achou que a liberdade estava daquela forma. O pai foi lá e deu. Ele foi, gastou tudo, fez do jeito que ele queria, bateu com a cara, no meu voto. Depois ele fez o quê? Depois ele teve que voltar. Depois ele teve que voltar. Eu me entristeço nisso. Porque se você não estiver fazendo em Jesus Cristo, se você não estiver fazendo lá na frente, você vai quebrar a cara e depois você vai voltar. Aí novamente vai ser lá o quê? Vai ser novamente o quê? O trabalho, né? Vai ser novamente o trabalho, novamente tudo de novo, tudo para começar outra vez, né? Então, entregue a sua vida, tenha um discernimento, não deixe o sentimento tomar conta de você, mas deixe Jesus. Creia na palavra, tome posição na palavra de quem? De Deus. Amém? Glória a Deus. Você vai ser servido da água para a gente começar a orar, enquanto eu vou colocar a canção, e você nesse momento que estava comigo, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Se inscreva no canal e abençoe essa obra em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.